Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com a alegria renovada para o estudo de obras póstumas. Hoje estamos aqui, eu e o Henrique Parente, para comentarmos obras póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo é o capítulo, e que está na segunda parte do livro Obras Póstumas. Seja bem-vindo mais uma vez, Henrique Parente. Estamos nós aí, é um prazer muito grande retornar aqui às atividades do Luz na Penumbra. E primeira vez que a gente faz programa junto, né, Henrique? Primeira vez, com certeza não. Desde 96, né? 96, 97, por aí. Por aí. E ali, Pablito, que também é a primeira vez, né, Pablito, que a gente faz programa juntos, que você faz operação. Já estamos bastante tempo, né, Pablo? Era com o Caminho do Senhor, depois debate na Rio, analisando os fatos. 12 anos que o Pablo está aqui, então eu sou mais velho que o Pablo aqui, né? Bem mais. É isso, meus irmãos, nós estamos então na metade aqui praticamente na metade do capítulo, A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec fala da experiência dele, que ele foi convidado para assistir às chamadas mesas girantes ou mesas dançantes, e aí ele não foi no primeiro momento, porque ele não se interessava, qualquer efeito magnético poderia ocasionar a movimentação dos objetos, mas depois ele foi convidado pelo mesmo amigo a verificar que as mesas estavam respondendo a perguntas. Então ele pensou assim, se me disserem que as mesas têm cérebro, vão ter que provar isso. E aí ele foi investigar e realmente na investigação dele ele concluiu que realmente eram espíritos, né? Entidades fora da matéria, entidades desencarnadas, inteligências extracorpóreas. E ele foi então para a casa, por exemplo, do senhor Rustam e da senhorita Jafé. A senhorita Jafé serviu como médium assim, em várias ocasiões. E muito interessante, Kardec coloca que antes as reuniões eram frívolas, né? Se perguntava sobre tudo, menos coisas realmente importantes. E com a presença do Hippolyte, é bom que se diga, até então é Hippolyte Léon Denis Rivaio, não é ainda Allan Kardec, o Hippolyte começou a verificar que aquilo ali era algo muito sério e começou a imprimir essa seriedade nas reuniões através da sua própria postura, né? Uma pessoa austera, totalmente austero. Aí muitas pessoas falam, mas ele não ria, ele não achava graça de alguma coisa. Claro que sim, óbvio que sim. Só que é aquela história, nós vamos conversar de forma, digamos, relaxada no bom sentido, de forma confortável, de forma à vontade, mas vamos conversar sobre coisas sérias com seriedade. E não é preciso você... Nós aqui muitas vezes brincamos, né, uns com os outros, mas isso não quer dizer que nós estamos desrespeitando aquilo que nós estamos estudando. Só estamos tornando a coisa mais leve. E é preciso que seja assim. Então, Kardec impunha, não pela sua voz, mas pela sua presença, pela sua moral, esse novo comportamento. Então, Kardec, aliás, o Hippolyte diz que as reuniões eram frívolas e deixaram de ser frívolas a partir do momento que ele começava então a interagir. E continua então no texto dizendo o seguinte: não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos haviam
haviam recomendado, né? Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava a ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. E Kardec aqui está falando do início, do embrião. Continua ele, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então, a primeira edição, que não é como a gente conhece hoje, eram 508 questões, uma coisa assim. E então ali nasce Kardec, né? Ele descobriu através do Zéfiro que tinha sido um sacerdote druida. Já estudamos isso em outros programas, né? Outras edições desse estudo. E ele então, o Zéfiro então diz para ele que ele era um sacerdote druida que se chamava Allan Kardec antes da encarnação dele como João Batista, né? E aí nós temos o nosso Allan Kardec nascendo com o Livro dos Espíritos, com 500 e poucas questões, para depois ele ampliá-la. E olha o que ele diz, é muito importante isso. Ele trabalhou nesse momento com mais de 10 médiuns, mandando as perguntas, recebendo as respostas. Aí ele faz assim, ele fala da comparação, da fusão de todas as respostas, ou seja, as respostas às perguntas, as mesmas perguntas, tipo, vamos pegar a primeira questão, o que é Deus? Então viam as respostas, viam várias respostas. Essas respostas, elas eram analisadas e se fundiam, porque elas se complementavam, ou elas falavam a mesma coisa com palavras diferentes. Então, comparando as respostas, coordenando, classificando e muitas vezes, olha o que ele fala aqui, retocando no silêncio da meditação. Aí surgiu a primeira edição do Livro dos Espíritos e todo o resto, toda a codificação foi elaborada por Allan Kardec desse mesmo jeito. E a gente muitas vezes brinca, né, Henrique, dizendo que Kardec devia ser talvez mais elevado do que muitos que ditaram a codificação. Não é isso? Com certeza. O Espírito de São Luís se refere a ele como mestre. Pois é. E não é um título qualquer. É o título de reconhecidamente como professor, aquele que orienta, né? Sim. E a gente atribui o título maior a Jesus, né? Ele era chamado de mestre, sim, quando estava encarnado como Jesus de Nazaré, que era esse o sentido, aquele que orientava. Então, São Luís, que é tido como um espírito superior, chamava Kardec de mestre, referindo-se, né, a ele, falando com ele. É incrível. E Kardec, né, ele realmente era um homem que demonstra para a gente uma leveza. Ele é um espírito elevado. Então, realmente, como você disse ainda há pouco, essa imagem, às vezes, parece que meio pesada de Kardec, um homem sério que nunca sorri. A gente não pode dizer isso de jeito nenhum, até porque não estivemos diante de Kardec pessoalmente, mas não é difícil a gente perceber, pela qualidade do trabalho que ele apresentou, pela capacidade de organizar tudo isso e fazer parte, porque ele não só organizou no sentido de pegar aqui e botar ali. Sim. Ele fez parte desse processo, como o João acabou de dizer há pouco. A meditação, ele foi arrumando, ajeitando as coisas, porque ele era um desses espíritos destinados a realizar essa tarefa. E talvez uma tarefa árdua, porque ele estava encarnado com um corpo físico que limita, em tese, aí, até as percepções espirituais, e ele superou tudo isso com a sua capacidade intelectual e moral e realizou uma obra extraordinária que é a doutrina espírita. Voltando só um pouquinho na questão da foto, né, das imagens que aparecem de Allan Kardec, eu me lembro, Henrique, que até bem pouco tempo eu fui tirar, até bem pouco tempo, deve ter aí os seus 20 anos, um pouco mais. Pouco tempo. É pouco tempo, né, com certeza. Foto pro visto americano e não podia ter sorriso.
Antigamente não podia sorrir nas fotos da identidade ou da habilitação, enfim, né? Não tinha foto antigamente de habilitação, mas da identidade. Não podia sorrir nas fotos da carteira de trabalho. Não era permitido, e isso eu estou falando de 20, 30 anos atrás. É verdade. Imagina a época de Kardec. É só a gente olhar um quadro. Quase não vemos quadro de pessoas sorrindo. Mesmo os quadros de fotografias, né, que eram pintados por especialistas ali, pintores, que faziam uma fotografia. Ninguém quase nunca está sorrindo. Acho verdade. Que nunca vi algum. Eu também não lembro não, mas... eu acho que tem uma fotografia, se não me engano, da Princesa Isabel, ela dando um leve sorriso no canto da boca. Dizem que a Mona Lisa também tem um leve sorriso. O sorriso enigmático da Mona Lisa, né? Então era a forma de retratar antigamente. A gente não vê, não sabe como eles eram na realidade. Vamos continuar o texto? Vamos lá. Diz Kardec assim: pelos fins desse mesmo ano de 1857, as duas senhoritas Baudin se casaram, as reuniões cessaram e a família se dispersou. Mas então, já as minhas relações começavam a dilatar-se e os espíritos me multiplicaram os meios de instrução, tendo em vista meus ulteriores trabalhos. Olha, agora Kardec vai então trazer uma conversa com o espírito protetor dele, Kardec. E esse ponto é um ponto importantíssimo. Queria só registrar aqui essa questão do casamento das senhoritas Baudin. Eles se casaram, as reuniões cessaram e a família se dispersou. E aí muitas vezes a gente olha e fala assim: nossa, acabou, não tem mais o que acontecer. Só que existem pessoas e existem ocasiões que se apresentam apenas para um determinado ponto, para o início de uma tarefa. Depois, aquela tarefa tem que ser realizada por outras pessoas, ou outra pessoa, enfim. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui com o estudo de obras póstumas. O nosso Pablo está na operação, na mesa ali, controlando as carrapetas, como dizia-se antigamente, e recebo meu amigo e irmão Henrique Parente aqui para conversarmos a respeito desses temas importantíssimos que estamos ali na minha primeira iniciação no Espiritismo, na segunda parte do livro Obras Póstumas. Bom, Henrique, vamos então ao diálogo que o nosso Kardec tem com Zéfiro. Então, pergunta de Kardec ao espírito Z. Ele apresenta como Z e depois nós ficamos sabendo que é Zéfiro. Pergunta Kardec: no mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? O que seria, Henrique, esse bom gênio? Um espírito protetor, é alguém que pudesse auxiliá-lo, né, durante a vida, durante o trabalho. Poderíamos chamar de guia? Sim, com certeza. Aquele que guia, um anjo da guarda. Isso aí, um anjo da guarda. Muito interessante. Então, o que nós vamos ler aqui é o diálogo de Kardec com o Zéfiro, e que Zéfiro, então, está dizendo que Kardec tem um espírito protetor, tem um espírito guia, tem um espírito que é intitulado pela Igreja Católica de anjo da guarda. E que Kardec pega essa denominação também e atribui sem problema nenhum. Vamos então às outras perguntas. Vamos aqui pergunta por pergunta. A próxima: será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Kardec então pergunta. Eu gosto sempre, quando eu faço o meu culto no lar, que eu faço o meu culto no lar todos os dias, né? Quando vamos deitar, eu e minha esposa, pego ali na minha mesinha de cabeceira o Livro dos Espíritos e fazemos sequenciadamente a leitura da pergunta, o entendimento dessa pergunta, porque é muito importante. Muitas vezes eu faço a pergunta, a Paloma, a minha esposa, a resposta é tal. Eu falei, não tenta dar a resposta, tenta entender a pergunta. O que Kardec quis saber e não responder a pergunta. Que quando a gente tem a pergunta, né, a gente quer responder. Aí eu faço a pergunta para o Henrique: Henrique, será o espírito de algum parente ou de algum amigo? O que Kardec está querendo saber?
efetivamente? É uma excelente pergunta. Esse interesse, né, em buscar e compreender, né, o que estava acontecendo naquele momento. Uhum. Quem seria, então, essa figura que o protegeria? Ele, quando ele dá a resposta, ele indica um caminho possível para que se estabeleça uma compreensão e até uma melhora na relação. Sim. Porque ele passa a estar consciente daquilo que ele está almejando, né? Esse contato com o plano espiritual, que era uma coisa nova para ele. Exato. Então, está descobrindo isso. Ele era um homem do mundo, um cientista, todos nós sabemos disso. Publicou vários livros, falava outras línguas, era um homem respeitado, fazia parte da Academia de Ciências. E, no entanto, aquilo era uma coisa nova, era uma ciência que surgia no mundo e que o mundo sempre esteve em contato com ela, mas nunca fizeram, né, um trabalho como esse, de estabelecer, sim, um raciocínio e a construção de um método para que se pudesse pensar e dialogar com aquilo que antes era impossível, que é o mundo espiritual e a vida espiritual. Então, ele realmente tinha que saber perguntar, já que havia essa oportunidade, de quem eram aqueles que estavam guiando, né? Não é mera curiosidade. Não. É uma questão de entendimento, de saber onde está pisando, como você acabou de falar. Então ele pergunta se era um parente desencarnado, claro, ou um amigo que ele conheceu ali naquela encarnação. E aí o Zéfiro responde, nem uma coisa nem outra. Ué, então não é um parente nem um amigo desencarnado? Aí vem outra pergunta, olha, Kardec é o homem das perguntas, né? E o homem das perguntas inteligentes. Quem foi ele na Terra? Aí vem a resposta que muita gente confunde, muita gente atribui a outros seres. Então a resposta é um homem justo de muita sabedoria. Um homem justo de muita sabedoria. Podem ser muitos, não é verdade? Um homem justo de muita sabedoria. Aí tem gente que acha que foi Sócrates, não é? Mas a gente vai ver aqui na sequência que não é Sócrates. Que devo fazer, pergunta Kardec, para lhe granjear a benevolência? Olha isso, olha a resposta. Primeira pergunta, né? Que devo fazer para lhe granjear a benevolência? O que eu devo fazer para que ele possa ser benévolo para comigo? Não é isso? A resposta é todo o bem possível. Está nos dando dicas, né, Henrique? Com certeza. Interessante Kardec, ele não está preocupado em dar uma imagem a essa figura, esse protetor. Ele entendeu que era um homem justo, que era um homem superior, e então ele se sentia, né, à vontade e questionar o que ele poderia fazer para que esse homem ficasse feliz. Isso. Com ele, pelo que ele fazia. É bacana, né? Não tem aquela coisa, quem será? Fulano? Será que foi Cicrano? Não, não é isso. Porque pela resposta do Zéfiro, um homem justo de muita sabedoria, ele não está respondendo diretamente à pergunta de Kardec, porque Kardec pergunta quem foi ele na Terra. Isso. Aí poderia ele falar, não, foi fulano de tal, foi Beltrano, etc. Não, a resposta é um homem justo de muita sabedoria. Todo o bem possível para lhe granjear a benevolência. E aí a próxima pergunta de Kardec. Por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Ou seja, o que eu posso perceber de sinais, quais são os sinais internos e externos, digamos assim, para que eu saiba que a intervenção desse espírito, meu protetor, dizia Kardec, pensava Kardec, tivesse essa intervenção. Resposta. Pela satisfação que experimentarás. E aqui a gente pode fazer uma pausa, Henrique, para falar a respeito dos nossos guias particulares, né? Todos nós temos um espírito guia, um espírito protetor, um espírito que é um anjo da guarda. Não confundir com mentor. Mentores existem vários. Nós podemos estar sendo mentorados, digamos assim, né? Termos os nossos mentores, vários mentores, mas o guia, o protetor, o anjo da guarda é apenas um, não é isso? E aí se reconhece a sua intervenção, a sua presença pela satisfação experimentada. É um espírito superior, com certeza. No mínimo.
que tem uma noção mais ampla dos caminhos que devemos seguir. Todos aqueles que engajam na busca do autoconhecimento, de praticar o bem, estão nesse caminho, mas não conseguem vislumbrar muito distante. Os espíritos superiores, os mais superiores, esses têm uma experiência muito maior. Claro. E podem auxiliar até os mentores a nos ajudarem nesse processo. E também diretamente, cada um de nós, que essa é a ideia. Então, sigamos por esse caminho, assim como Kardec está fazendo aí, né? Está demonstrando para a gente, através dessa obra, Obras Póstumas, o caminho que Kardec seguiu. Exato. E uma coisa interessante, o que acontece na nossa vida, aí pensando em nós, no nosso individualismo, quando nós nos sentimos bem, nos sentimos tranquilos, nos sentimos, né, afagados, significa que existem espíritos bons ao nosso redor, vindo ao nosso auxílio, vindo ao encontro daquilo que nós estamos trabalhando, em que nós estamos trabalhando. E quando nós não nos sentimos bem, certamente estamos com companhias que não são lá muito agradáveis. Então nós temos que escolher as companhias através do nosso íntimo, porque Kardec tinha essa companhia desse espírito que vai ser revelado nos próximos programas, tinha porque ele moralmente estava muito adiantado, como já falamos. Próxima pergunta. Terei algum meio de invocar e qual esse meio? Resposta. Ter fé viva e chamá-lo com instância. Ter fé viva e chamá-lo com instância, Henrique. Que seria ter fé viva e chamar esse espírito com instância? Que coisa interessante, né? Com certeza. Essa sintonia tão necessária com o que é superior. Lembrando Jesus, quando falava, né, que nós devíamos jejuar do mal, não era o jejum na falta do alimento, né, mas era justamente a gente estar em contato com o bem para o outro, para que a gente construa por nós mesmos, pela nossa vontade, os caminhos de identificação, de aproximação do que é superior, dos espíritos superiores. Então, essa fé nesse sentido de sintonia, como a gente vai lá, busca no rádio, antigamente tinha o dial, né, onde a gente virava até achar com perfeição a sintonia. É essa busca dessa sintonia com o que é superior, né, esse caminho, né, em que a gente, pouco a pouco, encontra aquilo que a gente, no fundo da nossa alma, busca. Então, é o caminho que Kardec segue. E aí a próxima pergunta é: reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Resposta. Quer dizer, Kardec está querendo saber se, quando ele desencarnar, ele vai reconhecer esse guia, esse protetor, esse anjo da guarda. Resposta. Sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Isso é importante. É muito importante. Nota, vê-se por estas perguntas que eu era ainda muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. E nós vamos ter que parar por aqui, porque o diálogo continua, é longo, nós vamos fazer retornos, né, neste diálogo, vamos à frente, mas vamos retornar algumas vezes, porque é muito importante nós irmos ligando, montando esse quebra-cabeça, não é, Henrique? Com certeza. E a gente vai entender direitinho daqui a pouco e se reconhecer quanto à necessidade de buscarmos pelo conhecimento espírita aquele que está sobre todos nós, que nos orienta. É isso aí. E está no meio do Livro dos Espíritos, né? Bem no meio. Bem no meio. Bem, meus irmãos, agora nós vamos encerrando o programa de hoje, mas não desligue, pois vem aí na sequência do Luz na Penumbra o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A Marta Batista e eu estamos aqui para terminar hoje a sua introdução e na parte da doutrina de Sócrates e Platão e sua comparação com o Espiritismo e a doutrina do Cristo. Nós vamos hoje estudar do item 18 ao item 21 e, para tal, eu vou pedir a Marta que comente esses tópicos que Kardec nos trouxe após eu ler aqui o que Sócrates pensava a respeito destas situações. No item 18 especificamente, ele nos diz o seguinte: existe uma disposição natural em cada um de nós para percebermos muito mais os defeitos dos outros do que os nossos. Então Kardec nos diz, o Evangelho diz, vês o argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave no teu? No próprio Evangelho, no nosso livro aqui, no capítulo 10, itens 9 e 10, vai tratar do assunto com mais, vamos dizer assim, clareza para todos nós. Mas, Marta, o que você pode nos falar, então, a respeito dessa comparação? É fantástico, né? Porque é muito similar. A gente observa aqui, né? Antes de tudo, boa noite, amigos ouvintes, boa noite, Antônio. Ele nos diz que há uma disposição em cada um de nós, natural, né? Para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. E aí a gente vê como é semelhante àquela passagem que diz que nós vemos o argueiro ou a aresta no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso. Quer dizer, na verdade, mais uma vez, o vilão de tudo isso, quem é? É o orgulho, né? Porque o que leva alguém a não ver os seus próprios defeitos, tanto morais quanto até os próprios defeitos físicos, né? Que leva? É o orgulho, né? A vaidade que nos leva a isso. Porque, na verdade, quando nós nos olhamos no espelho, e aí dizemos o espelho, logicamente, como uma metáfora, né? O espelho da alma, na realidade, nós sabemos da nossa dimensão. Nós sabemos da nossa verdadeira imagem, né? Mas nós queremos nos iludir. Então, nesse trabalho de ilusão, nós, então, tentamos, né, de que maneira ofuscar ou abafar a nossa consciência acerca do que realmente a gente enxergou ali e que nós não gostamos nem um pouco. Na realidade, nós fazemos igual a madrasta da Branca de Neve, né? Isso. Quando o espelho fala a verdade, a gente briga com o espelho. Exatamente. Então é exatamente isso, né? A gente abafa a consciência. E qual é a maneira que nós, ao longo dos séculos, né, usamos e encontramos, né, para abafar a nossa consciência toda vez que nós nos deparamos com o nosso espelho, né, e vemos aquela imagem ainda tão distorcida, né, uma imagem ainda tão desarmoniosa, e que nós ficamos absolutamente desesperados quando nos deparamos com isso. Ou seja, cada vez que nós agimos da maneira incorreta, né, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, então cada momento que nós agimos errado, nós percebemos. Só que, às vezes, né, dependendo do grau em que a gente se encontre, aquilo é um sofrimento tão grande moral, e sobretudo quando nós já sabemos, já temos um pouco de consciência acerca do que realmente é verdadeiro e o que não é, né, das verdades espirituais, nós ficamos tão desesperados com aquele feedback que não aconteceu, né, em relação a tudo que sabemos, e ainda temos uma imagem tão distorcida como aquela que se apresenta no espelho. Então nós tentamos desviar a atenção, né, em relação a nós mesmos. Ora, nada melhor do que eu começar a falar
dos defeitos alheios. Porque ninguém, então, vai prestar mais atenção na minha imagem, né, desarmoniosa, na minha imagem desalinhada. Então, é dessa maneira que nós começamos a chamar a atenção, né, dos defeitos alheios, que muitas das vezes nós os temos até em maior quantidade, mas nós fazemos aquele movimento, né, de distração para chamar a atenção. Então, no resumo, o que nós podemos perceber? Que esse movimento, né, além de ser uma mistificação, um falseamento, né, é uma falácia, né, que nós engendramos, nós, na verdade, estamos tentando, né, de uma forma grotesca, através da vaidade, não enfrentar aquilo que nós ainda somos, né, ou aquilo que nós ainda temos como desvirtudes. Então, basicamente é isso. Então, é similar, né? É fantástico. Eu acho que é o item menorzinho, né, da comparação do resumo da doutrina de Sócrates e Platão com a doutrina do Cristo e o Espiritismo, porque realmente ele é muito similar. É claríssimo, né? É claríssimo, né? É fantástico. Aqui no item 19 diz o seguinte: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma, e porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte também esteja. Fantástico. Bem, o Espiritismo explica as relações que existem entre a alma e o corpo, e a prova que existe a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções e dando-lhes os meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual no organismo, ela fracassará muito menos. É claro, isso até hoje fantástico. Não conseguimos ainda alcançar. É verdade. Pouco a pouco, a ciência está aceitando as doenças psicossomáticas. É, né? Verdade. E no futuro eu quero crer que eles vão aceitar as espirituossomáticas. Mas isso. Ainda está muito incipiente isso. É verdade. Mas, ou seja, há 2.500 anos Sócrates já mostrava isso. 2.500 anos atrás ele já mostrava que o corpo tem que ser tratado conjuntamente com a alma, porque são um organismo só. E se uma parte não está bem, a outra não adianta ser tratada. Né? É o negócio de botar vinho novo em odre velho, como dizia o Cristo. É verdade. Então, se adianta você deixar o seu corpo tranchant, como dizia antigamente, se a sua alma não está. Ou então remendo em pano velho. Não adianta, você precisa tratar junto, tanto a alma quanto o corpo. A ciência hoje já está conjecturando a respeito dessas possibilidades. Na época de Kardec, nem existia a psicologia, que dirá... A psicologia foi inaugurada com a doutrina espírita, né? E você vê lá, né, inclusive a revista espírita de Allan Kardec, nos seus 12 volumes, né, o nome é Jornal de Estudos Psicológicos. Então, a doutrina espírita inaugurou. Mas na medicina tradicional acadêmica verdade. Nem existia essa cadeira, né? Então, para nós hoje, parece uma coisa tão simples, tão corriqueira, né? Tão como falar nisso, é tão óbvia, mas na época de Sócrates, então, total desassossego tocar nesse assunto. Kardec já pegou uma fase pré esse conhecimento, já foi melhor. Nós hoje não temos mais o que discutir a respeito disso. Agora, é interessante, né, Antônio, a gente perceber que 2.500 anos após, olha o nível de orgulho, mais uma vez a gente vai e vamos remexer o fundo do baú e vamos encontrar de novo a origem de tudo, o orgulho. 2.500 anos após, né? Sócrates falava, Platão, como seu discípulo também corroborava, né? E vinha trazer luz a todos os ensinos de Sócrates, falava dessa questão de você trabalhar a saúde tendo que levar em conta a dimensão espiritual. E 2.500 anos após, ninguém ainda quer levar em conta a dimensão espiritual. E a gente sabe que isso nada mais é do que orgulho, vaidade, né? Da ciência que não se rende.
E a ciência não precisa ter medo de nada, porque, na verdade, a descoberta, né, a aceitação do aspecto espiritual, em nada vai diminuir a ciência. Em nada. Mas você vê que a vaidade e o orgulho ainda não permitiram. Alô, Marta, você sabe que se os cientistas, seja de qualquer tipo for, começar a aceitar esse tipo de informação, esse tipo de linha de encaminhamento de trabalho, ele vai ser obrigado a mudar de ponto de vista. E aí, de comportamento, né? Não, aí é que é o problema. É lógico. Se ele aceitar isso, ele vai ter que aceitar todas as outras coisas que são... Ou seja, ele vai ter que dizer assim, sair daquela pseudo-cátedra em que ele se encontra ilusoriamente e dizer assim, realmente eu não estou nessa altura toda que eu pensava, né? Eu preciso desconstruir todas essas minhas pseudo-verdades e reconstruir, né, um novo roteiro. Que é lógico, né? Porque quando você entra com a dimensão espiritual, e logicamente entrando com a dimensão espiritual, você está entrando com uma visão de futuro totalmente diferente da que se estabelece agora, você tem que mudar absolutamente tudo. Tudo, entendeu? Porque qualquer coisa que você fizer, né, qualquer atitude sua, ela tem que passar pelo seguinte crivo: olha, não adianta você querer se arvorar, aborrecido, vaidosamente aborrecido, e tomar uma atitude intempestiva, porque isso vai haver um encadeamento, tudo isso vai continuar e você vai ter que prestar contas de tudo isso. Então, muda, mas muda muito. O raciocínio que deve passar na cabeça deles. Quando há uma doença somática qualquer, o corpo está com um problema, ele vai pesquisar para descobrir o que está causando aquela doença. Vai fazer milhões de exames e descobrir o ponto aqui. Se ele concordar que a causa de uma doença no corpo pode ser a alma, ele vai ter que buscar na alma o motivo daquela doença na alma. Bom, por que a alma daquele sujeito, eu já estou convencido que a doença está na alma, não está no corpo. Mas por que aquela alma está enferma? O que causou aquela enfermidade à alma? Se a alma não está sujeita às coisas que o corpo está sujeito aqui, do ambiente, das coisas que nós fazemos no dia a dia, a alma não está. Então ele vai ter que concluir que aquele problema na alma, que resultou naquela doença da alma, é um problema moral. Então ele vai dizer, bom, então foi um problema moral que causou a doença na alma, que causou a doença no corpo, então a causa toda está na moral, então eu vou ter que modificar a moral para poder não ficar doente. A começar pela minha, começar pela minha. Ele vai ter que mudar de ponto de vista. Exatamente. E aí voltamos ao princípio, mudar de ponto de vista é complicado. E mudar de ponto de vista não é só uma mudança filosófica, né, no discurso. É uma mudança filosófica e prática. Ou seja, você tem que mudar as tuas atitudes. Eu não quero ficar doente. Claro, então... exatamente. Porque eu também estou subordinado a isso. É melhor não acreditar, Marta. Exato. Não, exatamente, mas é essa linha. E o nome disso qual é? Vaidade. Vaidade, né? Então a gente percebe que o dia que a medicina, né, que a ciência de um modo geral, aceitar o elemento perispírito, tudo se modificará, ainda que tenha um nome diferente para a ciência, né? Mas tudo vai se modificar, que é o elemento que faz a união entre corpo e espírito, né? Então esse elemento é fundamental, quer dizer, a doença moral, né? Ou seja, o desregramento moral produz uma anomalia, e essa anomalia é passada ao perispírito, e o perispírito então repassa para o corpo físico. Então, na verdade, eles vão perceber que a homeopatia tem um peso maior, porque até então eles queriam até negar a homeopatia, né? Quanto mais a eficácia dela, né? E eles então vão começar a levar em conta isso também, a importância de tudo isso. Bom, Marta, aqui no item 20 diz o seguinte: todos os homens, a partir da infância, fazem mais o mal que o bem. Esse pensamento de Sócrates. Isso. Kardec diz o seguinte: estas palavras de Sócrates se referem à importante questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos, da destinação da Terra, onde habita apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo dá a esse assunto uma solução que está desenvolvida mais adiante nos capítulos 2, 3 e 5.
Porque o Espiritismo mostra, até pela lei do progresso, que não são todos os homens que a partir da infância fazem mal que o bem. Exatamente. Pode até ser que na época de Sócrates a grande maioria realmente fosse assim. Mas ainda assim a humanidade toda não está contida aqui na Terra. Não, exatamente. Né? Então esse já é um ponto, né? Ele via ali, podiam estar. Então nós temos que contextualizar esse pensamento do Sócrates, que é o ambiente que ele vivia. Poucas pessoas encarnadas no planeta e elas muito ignorantes. É claro que o mal ainda devia estar predominando incessantemente. Mas no nosso próprio planeta, nessa pequena humanidade, comparando com a humanidade universal, já houve uma evolução muito grande nesses 2.500 anos, moralmente falando. Mesmo não tendo toda a humanidade aqui. Não, sim, quer dizer, só nesse pedacinho da humanidade. Exatamente, já houve uma melhora. Houve uma mudança. Então, esse pensamento de Sócrates podia estar até certa parte, assim, correto, com as devidas limitações que Kardec fala aqui. Não ser totalmente dos homens todos, do universo, uma parte delas, e as limitações que eu estou falando. Aquela época, realmente, a ignorância era muito maior que hoje. É verdade. Então, era de supor que os homens praticassem o mal. Mas hoje, nós sabemos que já avançamos bem nessa parte, e não é assim que todos os homens nascem praticando o mal. Os homens até podem nascer ainda um pouco ignorantes, mas nessa própria encarnação, eles conseguem desenvolver o seu conhecimento e trazer afora coisas que eles aprenderam em outras encarnações e estão aprendendo nesta, para poder praticar o bem. Exatamente. Então, não quer dizer que isso aqui é uma verdade absoluta. Como tudo, isso também é relativo. É claro. Quer dizer, independente, né, do espírito estar mais avançado ou não, ele passa, né, é obrigatório, né, passar aqui no planeta Terra por uma infância bastante extensa, né? E aí, ele saindo dessa infância, ele já sendo um espírito com alguma evolução, ele vai então gradativamente, de uma forma mais ou menos acelerada de acordo com o seu grau evolutivo, ele vai recobrando-se, né, da sua consciência e vai tomando, né, ciência de tudo que ele sabe. Ele vai buscando as coisas. Vai buscando, exatamente. E vai incorporando o que aprende hoje e realmente demonstra que não... E a gente observa que tem espíritos, né, que na própria infância já demonstram uma atitude bem diferenciada. Hoje em dia, então, tá uma coisa fantástico. Impressionante, né? Impressionante. Nascem aí, são uma demonstração viva do que prega a doutrina. Exatamente, da questão do progresso, da evolução. Impressionante. É verdade. Eu digo sempre, poxa, as crianças, eu vejo, não falo nem das minhas crianças, as crianças em geral que eu tenho visto, são cada caso impressionante de crianças que tem uma evolução, e eu comparo com os meus filhos que na época também demonstravam ser crianças muito inteligentes, e eu, modesta parte, fui considerado, quando era criança, uma criança também muito inteligente, e eu comparo o que eu era, os meus filhos são com as crianças que eu vejo aí, não somos nada perto deles aí. Esses crianças de hoje em dia estão dando banho aí na gente, com a percepção, até com vocabulário grande, um vocabulário muito grande. Entendeu? Você fala com eles palavras parecem mais sofisticadas, eles entendem com naturalidade. Assim, tem um domínio muito grande da parte de raciocínio, lógico. Dão respostas, tecnologia, que desconcertam a gente pela lógica. É verdade. Eu me lembro, quando era criança, você tinha que engambelar, contar umas historinhas fantasiosas para poder educar. Hoje em dia você não consegue, com uma criança comum, qualquer, e vir com aquelas histórias. Não é assim, não é nada disso. Não é só porque eu aprendi na escola que é assim. Eu vi na televisão outro dia e é assim. Você fica, então, tudo bem, filhinho, vamos à verdade. Então, é verdade. Assim. Então você vê como é que. E a coisa está indo num processo. Mas é como a gente aprende, né, na doutrina. A evolução, ela vai avançando. E a infância vai ficando cada vez, vai encurtando. Né? E aí a gente percebe isso em pequenos detalhes. Eu faço uma previsão que no futuro as crianças vão aprender a ler no útero. É verdade. Elas vão nascer falando e sabendo ler. É verdade. Entendeu? Com processo endoscópico, vão passar lá as lições para o útero e já vão nascer falando e sabendo ler. Escrever não digo porque é mais complicado. Mas eles vão ter consciência do eu, né? Quase que instantânea, né? É assim que acontece com os espíritos bem evoluídos, né?
pelo menos é o que se descreve, né? Planetas mais avançados, na Revista Espírita se fala sobre isso, né? Bom, no derradeiro item aqui, o item Sim. 21, Sócrates diz aqui a sua tese lapidar, né? A sabedoria está em não acreditares que sabes o que não sabes. Aí Kardec faz um comentário grande, né? E isso se destina às pessoas que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem inteiramente. Isso o espiritismo é vítima disso. É, né? Verdade. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos inicialmente, se possível, torná-los mais honestos nas palavras. Se não o conseguirmos, não nos preocupemos mais com eles e busquemos apenas a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Ou seja, se a pessoa não quer aprender, paciência. Nós é que não podemos ficar limitados. Paralisados. Não podemos ficar aqui. Exatamente. Um amigo meu que hoje é espírita, é presidente de centro espírita. Tornou-se espírita porque um dia, por acaso, alguém deu a ele, ou emprestou a ele o livro Nosso Lar. Isso há uns 30 anos. Então. Hoje ele é presidente de um centro espírita, mas antes... Agora, já era uma pessoa boa? Era, mas não tinha tido a chance de ter contato. Não precisou ninguém fazer proselitismo com ele. Chegou a ele, como já tinha dentro dele aquele desejo da caridade, do amor ao próximo. Já era uma pessoa boa, já era um líder estudantil, entendeu? Naqueles tempos brabos da ditadura. Ou seja, ele estava maduro, ele estava no ponto. Faltava ele apenas a informação da lógica. Exatamente. Para completar. Isso. Porque ele já era uma pessoa boa, justa, caridosa, faltava a lógica do espiritismo, então não houve dificuldade. Quer dizer, que viesse reunida, né, num conjunto... Ninguém fazer proselitismo. Exatamente, veio num conjunto doutrinário. E já está preparado. Exatamente. Vamos dar ele agora que ele vai aceitar. É verdade. Eu acho assim, aquela parábola do semeador. Vamos semeando. Exato. No meio das conversas. Mas sem a intenção do prosélito. Cada um pega a semente conforme quiser. Aliás, isso daí é uma orientação bíblica, né? Que Jesus diz que desde os tempos de João Batista, né, não se pode mais pegar a força, né, a parte política, religiosa, né? Então é a mesma coisa. Você até um respeito, né, você ter uma postura de entendimento de que cada um está no seu momento. Ele não é menor nem maior, ele apenas tem um momento diferenciado, de repente, do teu. É o grau de maturidade do senso moral que Kardec diz, que nada tem a ver com a parte intelectual. De jeito nenhum. A pessoa pode estar num nível bastante adiantado, intelectualmente falando, em termos evolutivos, porém, ainda não está, digamos assim, preparado, né? A parte psicológica não está preparada em termos espirituais para aquilo. Agora, a gente não pode deixar de comentar, né, a frase maior que encabeça o item, né, que diz que a sabedoria está em não pensares que sabe aquilo que não sabes. Então, é realmente aquilo que a gente já havia comentado no outro dia e que eu acho interessante a gente repetir, né, que nós religiosos e aqueles que trabalhamos, todos nós que trabalhamos com a pregação, seja na evangelização, na desobsessão, na tribuna, enfim, em qualquer tarefa doutrinária, que nós tenhamos consciência de que aquilo que nós pregamos, ainda nós não somos aquilo. Estamos trabalhando no sentido de nos construirmos daquela maneira, né? Porque senão é muito complicado a gente ter essa ilusão e depois, diante de uma coisa, um chamamento, né, você não consegue dar o testemunho. Numa prova, né? Numa prova mais áspera, você não consegue dar o retorno. E aqueles que têm mais conhecimento que vão ser mais cobrados, né? Então, são mais sujeitos às provas. Né? Exatamente. Então, não podemos, como se diz hoje em dia, vacilar. Não podemos. Temos que ter cuidado, cautela acima de tudo. Exatamente. Bom, o Pablo dá até loguinho. Já deu Deus para nós, né? Isso. Está na hora de nos despedirmos. Obedientemente, nós vamos aceitar a sua sugestão. Vamos nos despedindo aqui. Uma boa noite para você, Marta. Boa noite, Pablo. Boa noite para os nossos ouvintes. E que todos fiquem com muita paz. Antônio, boa noite. Pablo, nossos amigos ouvintes. A todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.